Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Nosso tema de hoje é a origem da Igreja Evangélica no Brasil. A origem da Igreja Evangélica brasileira. Muito bem. Lembrando o seguinte, que nós estamos fazendo uma série, de vídeos falando da origem da Igreja Evangélica em países lusófonos. Nós já falamos da origem da Igreja Evangélica na Guiné-Bissau, falamos da Igreja Evangélica em Portugal, falamos da Igreja Evangélica em Timor-Leste. Hoje nós vamos falar de Brasil, origem da Igreja Evangélica no Brasil. Obviamente, para próximos vídeos, a gente vai falar de outros países que a gente ainda não falou, tá? Angola, Moçambique, Cabo Verde, aí vai, beleza? Então, você que nos conhece o nosso trabalho, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, encaminhe o link, encaminhe o vídeo para diferentes grupos, de seus amigos e conhecidos de grupos que você frequenta, que você participa. E você que está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, se você achar esse conteúdo interessante, por favor, encaminhe para mais pessoas, encaminhe para diferentes grupos, ok? Passa esse vídeo para frente. Eu costumo dizer o seguinte, que nós somos muito bons em passar informações dramáticas, informações que não acrescentam nada na vida das pessoas, nós passamos com muita facilidade. Mas informações que vai levar algo bom para as pessoas, que vai levar alguma informação útil para as pessoas, a gente retém, não passa para frente. Por favor, seja daqueles que faz circular informações boas, em vez de encaminhar sempre aquela informação dramática, aquela piada que não acrescenta muita coisa na vida das pessoas. Passa essa informação, esse vídeo para frente, ok? Nesse canal Propósito Sem Opressão, nós temos muitos vídeos aqui, falando de diferentes temas. É uma perspectiva cristã, embora nós abordamos assuntos que envolvem o nosso dia a dia, que envolve nações, que envolve culturas, que envolve povo, mas a base do nosso trabalho é falar de propósito de vida de ser humano, propósito de vida de um cristão sobretudo, ok? Então, dá essa força para que o YouTube possa encaminhar nossos vídeos para mais pessoas. Quando você encaminhar, fazer circular esse vídeo, você está dando força para que o YouTube possa recomendar nossos próximos vídeos, tá? Por favor, dá essa força aí. Muito bem, então, vamos lá. A origem da Igreja Evangélica Brasileira. Bom, gente, esse é um tema muito exaustivo, ok? Por quê? Porque o Brasil é uma nação onde nós podemos encontrar praticamente todas as denominações reformadas, ok? Igrejas evangélicas em todas as suas vertentes, e é celeiro exatamente de missões no mundo. Hoje você vai encontrar praticamente no mundo todo, aqui nas Américas, na África, Europa, Sudeste Asiático, Ásia, até Oceania, você vai encontrar igrejas de origem brasileira, igrejas evangélicas de origem brasileira. Então, é muito exaustivo falar de origem da Igreja Evangélica Brasileira, ok? Inclusive, coloquei aqui, fixei aqui, um pequeno almanaque, que eu fiz à mão, rapidamente, só para não errar com datas, tá? Eu vou só, de vez em quando, dar uma olhada na data aqui para não levar uma informação errada para vocês, tá bom? Muito bem, isso é zelo com a informação que a gente passa, a gente pesquisa, estuda para poder passar uma informação, ok? Por isso que é muito importante você passar esse vídeo para frente. Muito bem, então vamos lá. Quando surgiu a Igreja Evangélica Brasileira? Normalmente, nós vamos para 1824, normalmente para falar quando chegaram os primeiros missionários luteranos vindos para o Brasil com imigrantes alemães que se instalaram no sul do Brasil. Esses primeiros missionários que acompanharam aqui mais ou menos século XIX. Mas a história do Brasil, Brasil como uma nação reformada, um Brasil que abraçou a fé reformada, a fé evangélica, vem muito tempo atrás, desde o século
XVI, ok? Bom, em 1560, mais ou menos 1550 a 1560, vão chegar um grupo de reformadores alemães, ok? Na Baía de Guanabara. Só que durante esse período nós não consideramos esse período como estabelecimento da igreja evangélica no Brasil. Porque são grupos, embora sendo reformados, mas são grupos que vieram com outros fins. Vieram aqui, fizeram parte de um grupo de piratas franceses que chegaram ali na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1550. Eles vão ficar ali mais ou menos até 1560, ok? Ali no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Mas eles não fizeram nenhum trabalho evangelístico, nenhum trabalho missionário, não procuraram alcançar indígenas ali, ok? Porque o fim deles era mais tentar explorar, vieram em busca de seus interesses ali e depois voltaram, ok? Mas a história da primeira igreja evangélica no Brasil vai remontar, ok? Principalmente em 1580, ok? Aqui no Nordeste brasileiro. Quando isso aconteceu? Exatamente com a invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Especificamente ali Recife, Ceará, até Bahia, ok? Toda aquela região que foi dominada, ok? Pela coroa holandesa na época, ok, gente? Então, vamos lá. Como é que os holandeses chegaram no Nordeste brasileiro? Aí a gente vai ter que voltar um pouco mais para trás. Eles chegaram no Nordeste brasileiro como uma forma de dominação, ok? Uma resposta de dominação de Holanda, aliás, dominação de Espanha à Holanda, ok? Durante a famosa União Ibérica. Rapidamente, o que significa União Ibérica? Tá? Me perdoa aí, eu sei que o nosso foco é um foco cristã, de falar de primeiras igrejas, mas eu preciso fazer essa abordagem histórica para vocês poderem entender, senão nós não vamos entender. Então vem comigo. O que foi União Ibérica? Para a gente poder entender a invasão holandesa no Nordeste brasileiro. União Ibérica foi o período em que a Espanha dominou Portugal. Como assim? Não é Portugal que saiu primeiro, se organizou como Estado-nação, depois Estado expansionista? Sim, foi Portugal. Portugal, como toda a Península Ibérica, era governado por um rei, ok? Então Portugal tinha um rei normal, ok? Só que o rei de Portugal, o último ali de dinastia de Aves, ele decidiu ir fazer guerra com Marrocos. Na época que os reis iam para a guerra, ok? Então, ele empunhou a espada, entrou na batalha, Portugal perdeu com Marrocos, com os mouros, e ele acabou sendo ferido na batalha e morreu. Só que detalhe, o rei de Portugal, na altura, não tinha filhos, não tinha descendentes. Isso é uma questão muito séria. Para a coroa europeia, coroas do mundo inteiro, na época de reinos, né, era necessário ter descendente. Principalmente um homem que vai assumir o poder, o cargo, a coroa, quando, por exemplo, o rei morrer. Só que nesse caso não tinha descendente, ok? Ele só deixou um primo mais próximo ali, que é um cardeal, muito velho, que depois da morte do rei, 2 anos depois da morte do rei, ele também faleceu. Então deixou uma vacatura enorme na coroa portuguesa. E aí? Como é que uma nação como Portugal vai ficar sem rei? Então, isso vai gerar um grande problema na sociedade portuguesa. Só que, veja bem, naquela época era comum os reinos faziam aliança através de casamento. O rei de Portugal, normalmente, o reino de Portugal, ele se dava em casamento, por exemplo, dava o filho, dava a filha para o rei da Espanha, rei da França, era muito comum. Aconteceu que, nessa troca de famílias reais, um casava com filha do outro, os príncipes casavam com princesa do outro reino. Então isso aconteceu na altura com Espanha. O rei Felipe II da Espanha era neto do rei que morreu em Portugal, porque a mãe era
filha, exatamente, tinha sangue real portuguesa. Então o que vai acontecer? Ele vai reivindicar o poder. Ele vai falar, opa, eu sou parente mais próximo de Portugal, então o reino me pertence. Então eu sou parente mais próximo. Assim então, o reino de Espanha anexa Portugal. Passou a ser um único reino. 2 reinos, um único rei. Só que isso vai ser muito fácil de acontecer, porque a nobreza portuguesa precisava de uma pessoa muito forte. Naquela época tinha muitos reinos ali que cobiçaram o reino de Portugal, mas o único rei mais forte que existia era rei Felipe II de Espanha. Então, os nobres portugueses acabaram apoiando o rei Felipe da Espanha, assim ele anexou Portugal. Ou seja, 2 reinos, um rei. Ok, gente? Até aqui tudo bem? Só que na altura, a Espanha também dominou politicamente Holanda, anexou Holanda, ele governava Holanda. Só que os povos holandeses lutavam o tempo todo para se libertar do domínio holandês. Então a Espanha, na altura, como uma forma de resistir a interesse da Espanha, o que eles fizeram? Eles ocuparam colônia portuguesa no Nordeste brasileiro, já que Portugal agora pertence à Espanha. Então dominaram aqui, chegaram no Nordeste brasileiro e ali se instalaram, começaram a dominar toda a região como uma forma de resistência à Espanha. Então ficaram no Nordeste brasileiro durante 24 anos, até que os portugueses vão retomar, depois que eles se libertaram aí da Espanha, eles vão retomar território brasileiro. Então nesse período que holandeses ficaram no Nordeste brasileiro, o que vai acontecer? Ali então, como Holanda é uma nação protestante, uma das primeiras nações que vai aderir à fé reformada. Vamos lá, Alemanha, onde surge a reforma protestante, vai aderir à Inglaterra, Bélgica, Suíça, parte da França, e Holanda, são nações reformadas. Então eles vão chegar com qual fé? Vão chegar com fé reformada, ok? A fé protestante. Então o que eles fizeram? Eles conseguiram usar uma estratégia, conseguiram um convívio muito mais saudável com os indígenas locais, os índios potiguaras da região Nordeste, obviamente, conseguiram um convívio ali muito salutar, de maneira que eles conseguiram arregimentar alguns indígenas para trabalharem, para colaborarem com eles, com a coroa holandesa no Nordeste brasileiro. Assim, então, eles levaram para a Holanda 13 indígenas e prepararam eles religiosamente. Levaram eles para a Holanda, prepararam eles, no ensino da palavra, na fé protestante. E esses índios vão voltar bem instruídos na palavra de Deus, ok? Inclusive, gente, primeiro pastor brasileiro é um indígena, ok? Muitas vezes não se sabe isso, ok? Lá atrás, ok? No século XVI, primeiro pastor brasileiro é um indígena que vai ser ordenado pastor, ok? E trabalhou ali em colaboração com a coroa holandesa no Brasil. Muito bem. Então, seguindo para frente, Holanda, então, depois de tudo isso, além desses indígenas que eles levaram para a Holanda, eles vão fazer também o quê? Eles vão mandar para cá 90 pastores para estabelecer a fé protestante aqui no Brasil. Além de seus interesses, ok? Depois teve interesse também de plantação de cana-de-açúcar, para o Brasil ser um território tropical e tal. Aquilo que não dava, por exemplo, na Holanda, dava perfeitamente aqui. Ok? Tudo junto com isso, eles vão mandar 90 pastores holandeses para ajudar o trabalho missionário aqui. Ok, gente? Então, primeiro pastor, novamente, brasileiro, é um indígena potiguara, que vai ser ordenado, vai ser instruído muito bem na palavra, inclusive vai ter muitas lideranças, tem lideranças militares indígenas que vão ser arregimentados e apoiar a igreja, aliás, o domínio holandesa aqui no Brasil. Muito bem, então vamos lá. Então, depois de todo
todo esse movimento, de toda essa influência holandesa, depois os holandeses, obviamente, vão perder Nordeste pelos portugueses, ok? E aí, então, em 1824, vai desembarcar pela primeira vez no Brasil pastores luteranos, pastores de confissão luterana, ok? Acompanhando imigrantes alemães que imigraram para o Brasil, ok? Guarde essa data. Em 1824, vai chegar primeiros missionários de confissão luterana acompanhando imigrantes alemães que vieram para o Brasil para se instalar como colonos, sobretudo no sul. Aí, durante esse tempo, e antes de chegada, por exemplo, daqueles que vão fundar, antes de missionários batistas americanos, vai surgir também, vai chegar aqui os primeiros presbiterianos, e vai chegar primeiros metodistas, primeiros congregacionistas também no Brasil, durante o período posterior à chegada de esses missionários luteranos, ok? Bom, em 1867 vai chegar os primeiros missionários batistas americanos no Brasil, ok? Em 1867, olha só, em 1824 vai chegar primeiros missionários luteranos acompanhando colonos alemães que se instalaram aqui no Brasil. E em 1864, um bom tempo depois, ok, vai chegar os primeiros missionários batistas americanos aqui no Brasil, ok? Bom, em 1910, já no século XX, então vão chegar missionários suecos, que passaram pelos Estados Unidos, ali tiveram contato com avivamento da Rua Azusa, ok? E ali tiveram contato com esse movimento pentecostal americano, surgido na Rua Azusa, ok? Nós estamos falando aqui de missionário Daniel Berg e Wingren, ok? Então, eles vão chegar em 1910, ali no Belém de Pará. Chegaram ali, se instalaram, se juntaram a batistas, a igreja batistas que se instalaram ali. Só que eles chegaram, tiveram contato com o movimento pentecostal da Rua Azusa, antes de chegar aqui no Brasil. O que você acha que vai acontecer? Eles chegaram na igreja batista ali, então, e eles começaram a manifestar toda aquela forma, aquilo que eles beberam exatamente espiritualmente falando nos Estados Unidos, que é o movimento pentecostal, falar em língua, cuja exatamente o cerne do movimento pentecostal é a prova de ser batizado no Espírito Santo, é dom de falar em língua. Então, eles chegaram com aquela extravagância toda de experimentar dons, de liberar dons do Espírito Santo, manifestar aquela coisa toda. Eles vão, então, provocar um grande escândalo na Igreja Batista na época, ok? Igreja Batista é uma igreja tradicional, reformada, ainda essa coisa pentecostalismo não tinha chegado no Brasil. Eles foram os primeiros que introduziram isso aqui no Belém do Pará, quando chegaram esses dois missionários, passados pelos Estados Unidos, antes de chegar no Brasil. E ali eles tiveram contato com esse movimento pentecostal. Então, eles vão ser mal vistos na Igreja Batista. Muitos acharam que é fanatismo, coisa de doido e tal. Eles foram convidados a se retirar. Então, eles acabaram saindo da Igreja Batista e fundaram, então, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali no Belém do Pará. Ok? Muito bem. Então, esse aqui é um resumo sobre surgimento, ou seja, origem da Igreja Evangélica no Brasil. Lembrando que o Brasil hoje tem entre 31% a 40% de população brasileira que são evangélicos. Novamente, Brasil tem hoje de 31% a 40%, ok, de evangélicos na sua composição de população, ok? 50% são
são católicos. O Brasil é considerado o maior país católico do mundo. E vem então a igreja evangélica com quase 40%, segundo o último censo, ok? A igreja evangélica vem crescendo, a igreja católica tem perdido muitos membros a cada ano, há muitas décadas isso tem acontecido, e cada vez mais a igreja evangélica brasileira tem crescido. Hoje chegando entre 31% a 40% da população total brasileira, ok? Muito obrigado você que nos assistiu até aqui. Deus te abençoe, multiplique esse vídeo, espalhe esse vídeo para todo mundo e Deus te abençoe verdadeiramente e até mais.